Vamos então abordar esse tema prótese sobre implantes em 20 minutos, que é uma sequência que nós estamos fazendo aí nos canais online, tipo YouTube, você pode assistir também os outros temas. Então esse tema é prótese sobre implantes, a gente vai ver aqui uma maneira da gente abordar esse assunto em 20 minutos, de forma que mesmo o iniciante possa compreender como é que funciona a prótese sobre implantes. A prótese sobre implantes é um desafio para alguns, embora seja uma prótese mais fácil de ser confeccionada do que a prótese convencional sobre dentes. Se você dominar, se você conhecer esses 9 componentes que fazem a prótese sobre implantes, você tem condição de entender sim prótese sobre implantes. Então é preciso que se entenda o que é o implante, o tapa-implante, o cicatrizador, o pilar protético, o parafuso de moldagem, o análogo réplica, o cilindro protético e o parafuso de fixação. Bom, podemos dizer que a prótese sobre implantes ela não deixa de ser uma prótese semelhante à prótese sobre dentes. A diferença é que, em vez de termos uma raiz, nós temos uma raiz artificial, que é o implante. Então, de certa forma, quando nós temos uma raiz e perdemos a parte coronária, nós aproveitamos essa raiz, desobstruindo o canal, construindo um núcleo, seja ele um núcleo fundido ou um núcleo de preenchimento, e sobre esse núcleo nós fazemos uma coroa cimentada sobre essa raiz remanescente. Todavia, quando nós instalamos o implante, ou seja, quando é que se instala o implante? Quando essa raiz não nos serve mais. Quando essa raiz, por exemplo, está fraturada, ou quando essa raiz, esse remanescente, apresenta uma lesão irreversível, então esse dente tem que ser extraído e no lugar desse dente se coloca uma raiz artificial, que seria o nosso implante ósseo integrado, ou osso integrável, que a intenção é que esse implante seja instalado no osso e esse osso realmente colonize esse implante e torne-o ósseo integrado, tá? Então, essa é a coroa sobre implante, que é semelhante à coroa sobre dente, com uma diferença. O dente tem diversos formatos, diversos diâmetros. O implante ele tem uma limitação de diâmetro, mas também tem diversos formatos e diversos diâmetros, além de diversos comprimentos, dependendo do osso onde você vai instalar. Mas, realmente, quando você trabalha com próteses sobre implantes, você está trabalhando da mesma forma que você trabalharia sobre dentes. Veja a comparação. Você tem uma raiz e tem um núcleo cimentado nessa raiz. O implante seria a raiz e o pilar protético, então, dois termos que nós utilizamos no início da palestra já estão sendo usados aqui. O implante e o pilar protético. O implante seria a raiz, o pilar protético seria o núcleo. A diferença é que esse pilar protético ele pode ser aparafusado no implante e a coroa sobre esse pilar protético ela pode ser cimentada, mas também pode ser aparafusada, porque há um orifício no topo desse pilar que poderá receber um parafuso. Então, esta coroa seria cimentada sobre dente, mas no implante a coroa pode ser cimentada ou pode ser parafusada. O pilar protético sempre é aparafusado no implante, nunca ele é cimentado, tá bom? Então, esse é o mecanismo da prótese sobre implantes. Então, você tem o implante, o pilar protético e sobre esse pilar uma coroa que deverá ser cimentada ou deverá ser aparafusada sobre o implante. Então, o primeiro termo nós já vimos, o implante. Existe só um tipo de implante? Não, existem vários tipos de implantes. Hoje nós temos uma tendência no mercado a ter um implante misto, que é um implante cilíndrico cônico. Então, a porção cilíndrica auxilia muito na fixação no osso e a porção cônica auxilia muito na introdução desse implante no osso. Essa porção é cônica, essa porção é cilíndrica. Essa porção facilita a introdução no osso, essa porção facilita a fixação no osso. Com relação à plataforma do implante, os primeiros implantes se apresentavam uma plataforma hexagonal. E esse hexágono ele é externo, ou seja, ele se projeta para fora do implante. Na verdade, esse hexágono ele funcionava apenas como um meio, uma maneira desse implante ser introduzido no osso. Então, o pegador de implante segurava por esse hexágono e introduzia o implante no osso. Ele não foi idealizado para servir de mecanismo antirrotacional para uma coroa unitária, por exemplo. Ele foi idealizado para fazer prótese múltipla,
principalmente prótese tipo protocolo. Então, essa plataforma hexagonal, ela é eficiente para casos de próteses múltiplas, ou seja, onde um implante está ligado ao outro, criando um efeito antirrotacional. Para construções unitárias, é mais interessante se utilizar uma plataforma de hexágono interno, onde a altura, quando você tinha no externo uma altura de 0,7, para o interno você tem 1,2. Então você tem uma altura maior de hexágono para se opor às forças rotatórias ou às forças rotacionais. Tá certo? Além disso, nós temos ainda o implante de Cone Morse, que é uma junção chamada de solda fria, porque realmente o Cone Morse é como se fosse uma roda de carro de Fórmula 1, depois que ela encaixa, você não tem mais a rotação, então é um mecanismo extremamente eficiente para coroas unitárias. É como se fosse um copo quando encaixa dentro de outro, um copo americano, e você tem o efeito Morse, ou seja, não há mais rotação daquele conjunto. Então, resumindo, nós temos plataforma para próteses múltiplas principalmente, mas nós temos plataformas para estruturas unitárias como coroas unitárias, que é o hexágono interno e o cone Morse. Com relação também ainda à apresentação dos implantes, nós temos implantes com tratamento de superfície diferentes. Os primeiros implantes eles eram apenas usinados, ou seja, o próprio torno trabalhava a vara de titânio e construía aquele parafuso de titânio, mas aquela superfície era simplesmente usinada pela própria máquina. Depois começaram a surgir os implantes, onde a superfície do implante é atacada por ácido, depois por plasma spray de titânio ou hidroxiapatita, ou seja, criou-se superfícies de titânio com melhor molhamento, com características superficiais que aumentam a área de contato ósseo, porque em vez de ser uma superfície lisa, é uma superfície rugosa. Então isso foi muito interessante do ponto de vista de reduzir o tempo de osseointegração. Então, um implante que demorava 6 meses para se integrar, passou a se integrar em 3 meses e até em 60 dias. Com relação às dimensões, os implantes podem ser regular, de 3,5 a 4 milímetros, ou seja, aquele implante normal é o implante mais usual, mas os implantes também podem ter um largo diâmetro, um implante de 5 ou 6 milímetros, são implantes mais curtos, então são implantes que podem ser usados em área de molar, por exemplo, porque eles, apesar de serem mais curtos, eles têm um diâmetro maior. Então a área total de contato ósseo se assemelha à área de contato ósseo de um implante mais longo. Então são implantes ótimos para serem usados, por exemplo, em mandíbulas, onde você tem uma altura reduzida entre a superfície óssea e os acidentes anatômicos, como o canal mandibular, como o seio maxilar. Tá certo? Além disso, nós temos os implantes de estreito diâmetro, que são implantes mais usados em dentes estreitos, como os incisivos laterais, como os incisivos inferiores. Nós temos vários comprimentos de 5, de 6, 7, 8,5, 10, indo até 15 milímetros de comprimento e até implantes de 18 e outros mais longos usados em arco zigomático, mas aí já é para cirurgia avançada. Os implantes normalmente estão dentro desse espectro aqui de diâmetro e de comprimento. Então, o implante, o tapa-implante e o cicatrizador são peças que o cirurgião usa para realizar a cirurgia e mandar esse paciente para você, protesista. Tá bom? Então, o que é o tapa-implante e o que é o cicatrizador? O tapa-implante é simplesmente um parafuso que o cirurgião instala sobre a cabeça do implante e esse parafuso vai ficar recoberto com tecido gengival, com tecido conjuntivo, porque esse implante vai aguardar a osseointegração. Então, se esse implante, por exemplo, teve menos de 20 newtons de fixação, ele não é um implante apto a receber uma carga imediata. Esse implante vai ter que ficar submerso na gengiva durante 3 a 4 meses para que haja osseointegração. Instalando o tapa-implante, não há risco do osso cobrir esse implante, e aí esse implante pode ficar guardado, entre aspas, abaixo do tecido conjuntivo, até a sua osseointegração. Todavia, quando essa fixação do implante está acima de 20 newtons, o cirurgião pode optar por, em vez de colocar um tapa-implante, que é uma tampinha baixinha, ele coloca uma tampinha maiorzinha, mais alta. E esse implante, embora não vá receber carga imediata, mas ele vai ficar exposto ao meio bucal. Ele não vai ficar coberto por tecido conjuntivo. E essa pecinha que ele coloca é exatamente o cicatrizador que inicialmente era chamado de Hillia Abatment, um abattement de cicatrização,
Então, esse abattement, esse parafuso, essa tampa é uma tampa mais alta, que não vai receber carga ainda, embora receba uma carga sobre ela, mas não vai ter um dente, uma coroa provisória em cima do implante. Então, vai ser um mecanismo de você já expor o implante ao meio bucal, mas aguardar uma integração. Ok? Se esse implante, ao ser instalado, tem uma fixação ou uma fixação óssea, o osso é um bom osso, a cirurgia foi bem realizada, conseguiu-se colocar um implante com 30 newtons ou mais, então o cirurgião pode recomendar ao protesista que imediatamente após a cirurgia ou em até 15 dias possa se fazer ou possa se instalar uma coroa provisória nesse implante, porque esse implante pode receber carga de forma, claro, cuidadosa, mas pode receber carga. Isto que vocês viram foi a parte cirúrgica. Então, num determinado momento, o cirurgião envia esse paciente para você, protesista, ou com o tapa-implante, e ele tira o tapa-implante e põe o cicatrizador, ou ele já põe o pilar protético, que é a capa de proteção, e manda para você, protesista. O normal é que ele te envie com um cicatrizador e você, protesista, instale o quarto componente da nossa lista. Primeiro implante, segundo tapa-implante, depois cicatrizador e agora o pilar protético. O que é o pilar protético? O pilar protético é como se fosse o núcleo que você vai instalar numa raiz. Só que esse pilar protético vai ser parafusado ou aparafusado no interior do implante. Então, esse pilar protético, ele pode ter várias formas, pode ser um pilar para coroas unitárias, se ele for antirrotacional, pode ser um pilar para coroa múltipla, se ele for liso, nós vamos ver isso, mas ele normalmente é instalado no implante através de um parafuso passante. É um parafuso que penetra dentro dele e se fixa no interior do implante. Então vamos lá. O pilar protético, o que é o pilar protético? O pilar protético é a peça que vai receber a coroa, seja cimentada, seja parafusada. Então nós temos pelo menos 3 tipos, temos mais, mas é bom no início que você fixe ou que você comece treinando e se familiarizando com esses 3 pilares. O mini pilar, que é um pilar baixinho e sem hexágono, ele é liso, ele é feito para prótese tipo protocolo, que é unida por uma barra, ele é feito para coroas unidas, ou seja, você tem, por exemplo, uma ponte fixa de 3, 4 elementos. Esses elementos unidos podem ter mini pilares de suporte, porque eles são rotacionais, não há necessidade de ter um mecanismo antirrotacional, porque essa coroa não vai rodar já que está ligada à outra e à outra. Inclusive, se um implante for instalado de uma maneira não muito adequada por problema de deficiência de osso ou de imperícia cirúrgica, você pode ter um implante inclinado e você pode ter um mini pilar inclinado para compensar a inclinação do implante. Em resumo, você tem mini pilar reto, mas você tem também mini pilar inclinado com 17 ou 30 graus. Quando você vai trabalhar com dente unitário, esse pilar precisa ter um mecanismo antirrotacional. Seria um pilar um pouco mais alto e também com uma estrutura hexagonal para se opor às forças que vão rodar uma coroa unitária. Além disso, nós temos um pilar, vamos chamar de pilar coringa, porque quando não temos espaço para a instalação de um pilar convencional, seja um mini pilar ou principalmente um pilar unitário, a gente pode lançar mão de um pilar chamado UCLA. Ele é um pilar que possui uma parte metálica, mas possui também uma porção plástica, um plástico de alta qualidade, que pode ser cortado e transformado ou em infraestrutura ou em um preparo, facilitando assim a instalação de uma coroa cimentada. Então, o que é o pilar UCLA? É um pilar personalizável, customizável, onde você pode transformar num preparo ou até numa infraestrutura. E aí você pode customizar, transformá-la em preparos dentários e fazer coroas cimentadas, como vocês podem ver nessa gravura do lado. Então a sequência é exatamente essa, né? De tirar o cicatrizador, instalar o pilar protético. Este pilar protético não pode ficar no meio bucal desprotegido. Então é interessante que em cima do pilar protético se instale uma capa de proteção. E aí vai o nosso quinto componente, capa de proteção, porque esse pilar é de titânio. E ao ficar exposto no meio bucal, ele pode deformar, amassar, arranhar. Então, sempre ele deve estar protegido com uma capa de proteção ou com uma coroa provisória. Ok? Então, esta é a
tampa de proteção ou capa de proteção do pilar protético. Então, em resumo, quando nós temos prótese múltipla, nós usamos o mini pilar, que ele é circular e ele é baixinho. Quando nós temos prótese unitária, nós utilizamos o pilar. É importante também que se diga que o pilar ele tem alturas diferentes, porque como você tem tecido gengival com alturas diferentes, você pode ter um pilar com 0,8, 1,5, 2,5 milímetros, 3,5, 4,5, 5,5, para que você possa levar esse bordo da sua coroa para uma porção mais exteriorizada. Claro que se for um trabalho estético, esse bordo deve estar subgengival. Se for um trabalho periodontal, um protocolo, você pode até colocar no nível da gengiva. Mas se for um trabalho estético, deve estar de 2 a 3 milímetros abaixo do nível gengival. Então, a mesma coisa acontece com o pilar paraunitário, você tem também alturas diferentes de transmucoso. Então, você, quando vai instalar um pilar, para tornar a coisa mais prática, o fabricante fornece o pilar em um pegador, em um suporte plástico, onde você facilmente instala o pilar em boca e depois você elimina essa porção do suporte plástico. E aí você tem aí 3 mini pilares de um lado, 2 mini pilares do outro, instalados. E agora vamos realizar a moldagem do caso. Para a moldagem, nós vamos usar o 6º componente da nossa lista, que é o parafuso de moldagem. Então, olha lá. Implante, tapa-implante, cicatrizador, pilar protético, tampa de proteção, que não está aqui, mas é importante que se enfatize, e o parafuso de moldagem. O parafuso de moldagem pode ser um parafuso para moldagem fechada ou para moldagem aberta. Aqui os pilares prontos para serem moldados. Quando você instala o parafuso de moldagem, esse parafuso é instalado e você pode unir esses transferentes, também são chamados de transferes ou transferentes. Você pode unir com fio dental e depois fixar com resina Paterne ou Duralay, para que não haja movimentação desses parafusos. Ao instalar a moldeira, você vai perceber que a moldeira apresenta uma janela, e essa janela é para dar acesso a esse orifício onde o parafuso vai ser desparafusado, para poder a moldeira ser tirada da boca. Então, realizou-se a moldagem, desparafusou-se e obteve-se o molde. E aqui nós temos a parte interna dos transferentes de moldagem. E agora vai utilizar o análogo ou réplica, que aí é uma pecinha protética que vai ser instalada. Está aqui o análogo ou réplica. Dá para perceber que esse análogo aqui é análogo porque ele é a cara do mini pilar. Então você vai instalar os mini pilares, reparafusar, da mesma forma que você desparafusou na boca, você pode reparafusar no molde, e aí você vai fazer o vazamento do gesso, pode inclusive lançar mão de gengiva artificial, e você obtém um modelo similar ao que está na boca do paciente. Aí, veja aqui o caso clínico e veja aqui o modelo com os análogos dos mini pilares. Esse é o análogo, aqui o mini pilar e aqui o análogo no gesso, no modelo de gesso produzido. Então, se você tiver um pilar CM, você tem um análogo do pilar CM. Se você tiver um mini pilar, você tem um análogo do mini pilar. Se você tiver um implante, você tem um análogo do implante. Então, tudo em implantodontia você tem pré-fabricado, por isso que facilita. Para finalizar, nós temos o cilindro protético. O cilindro protético, na verdade, é como se fosse a infraestrutura da coroa que você vai fazer. Então, como tudo em implantodontia você tem pré-fabricado, você não precisa inserar aquele coping onde você vai depois aplicar a cerâmica. Você tem ele pronto, é um cilindro protético que já vem de pronto e você vai instalar sobre o análogo e aí vai construir, você não, o técnico de laboratório. Na verdade, o cilindro protético é mais usado pelo técnico do que pelo dentista. Porque o técnico vai pegar esse cilindro, parafusar em cima do análogo e vai construir a infraestrutura. Então, da mesma forma, se você está trabalhando com pilar CM para prótese unitária, você tem um pilar com um hexágono interno para que não rode. Se você está trabalhando com mini pilar, você tem um cilindro liso. Se você está trabalhando com UCLA, você tem o cilindro UCLA. Então, isso aqui é um artefato protético que é mais usado pelo protético do que pelo dentista. Em resumo, se você assistir essa aula várias vezes e você conseguir entender o que é o implante, o tapa-implante, o cicatrizador,
o mini pilar ou pilar para prótese unitária, mini pilar ou pilar, a tampa de proteção, o transferente de moldagem, o análogo e o cilindro protético, esse é o primeiro passo para aprender prótese sobre implantes. Na próxima aula, nós vamos ver os tipos de prótese: prótese unitária, prótese múltipla, prótese tipo protocolo, que é uma barra que vai receber uma prótese total, e prótese tipo overdentro. São os 4 tipos de prótese que nós vamos abordar no próximo capítulo ou na próxima série de 20 minutos de odontologia. Muito obrigado, até a próxima.